Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Passando aqui nesta tarde de domingo, dia 24 de agosto de 2025, deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje, ela fica em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 até o 19, a qual nós vamos ver porque Deus detesta e abomina o orgulho, aquele orgulho ruim e mau. O que aconteceu para que Deus criasse o inferno e jogasse Satanás, mais um terço dos anjos, lá no abismo, que hoje se fala inferno. Abismo é um lugar de profundidade sem fim. E Deus criou ele somente para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, através do pecado, Satanás está arrastando muita gente. Mas Deus proveu a salvação para todos, que é o Senhor Jesus. Então, fiquem atentos a esta palavra, a qual ela vai falar ao coração de cada um que crê, pois a palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma e ela nos salva. Salvação somente através de Jesus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Versículo 1. Já no 11 veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizes assim: O Senhor Jeová, rei de Tiro, lhe disse: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante. A turquesa, o ônix, o jaspe, a sáfira, o carbúnculo e a esmeralda. E também o ouro. E a obras dos teus tambores e dos teus pífanos estavam em ti o dia em que foste criado. Foram tudo preparados para Lúcifer, que era Gabriel, um anjo lá do céu, o maior anjo orquestrador de fazer os cultos para o nosso Deus, faziam os louvores, juntavam todos os outros anjos e prestavam cultos a Deus. E Deus fez ele muito bonito, muito formoso. E ele só andava sobre essas pedras de esmeralda, ouro, corrículo, topázio e pífanos estavam sobre ti no dia em que foste criado e foram preparados somente para ele. E perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então achou pecado nele. Que pecado é esse? Ele ficou orgulhoso por receber poder. O quer ver o caráter de uma pessoa? Dá o poder para ela. Então ele era o anjo que orquestrava para Deus, mas Deus deu ele muito poder. E ele se ensoberbeceu, ficou orgulhoso, prepotente e achou que ele ia ser mais do que Deus. Então, na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer o querubim protetor entre pedras afogueadas. Então Deus criou o inferno e na mesma hora ele lançou Satanás e um terço dos anjos do céu que viraram demônios, que nos atormenta hoje com o pecado. Os pecados são bons, são gostosos, mas as suas consequências não são nada boas. E Deus viu que a humanidade estava se perdendo, enviou Jesus aqui neste mundo. Lá em João 3,16 vai dizer que Deus enviou seu único filho aqui neste mundo
para que todos que nele creem não perecessem no inferno, mas venha a ser salvo, não só um, mas toda a humanidade. Jesus disse lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, e de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e de pregar o evangelho a todas as pessoas. As que quererem for batizada, será salva. Salva de onde? Da ira de Deus que vai ser despejada sobre Satanás, seus demônios e todos os pecadores que não se arrepender de seus pecados. Deus, ele ama o pecador, mas o pecado Deus abomina. Seja qual for o seu pecado, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Então, não deixe o orgulho tomar conta do teu coração, porque por isso, do orgulho e a fama que subiu ao coração de Satanás, depois, né, que ele era o anjo querubim, ele tornou Satanás depois que ele se ensoberbeceu. Ele quis subir aos céus e tornar-se maior do que o Deus Todo-Poderoso. Então Deus vê o que está no nosso coração. Deus conhece tudo, os nossos passos, onde nós vamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. E até mesmo antes de falar, Deus já sabe as palavras que nós vamos proferir da nossa boca. Então, continuando, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu a ti e tornei a cinza sobre a terra, os olhos sobre todos os que vêm. E todos que conhecem entre os povos estão espantados de ti. E em grande espanto se tornaste e nunca mais serás para sempre. Então Deus expulsou Satanás do céu, criou o abismo e juntamente com todos os outros anjos, ele mandou todos para lá. Então, para nos livrar deste lugar, é só reconhecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Já que em Atos capítulo 12, a partir do versículo 12, também vai dizer sobre o orgulho, o que acontece com a pessoa orgulhosa. Deus concedeu muitos poderes para o Herodes, mas Herodes fez a mesma coisa que Satanás fez, como muitas pessoas estão fazendo. Por causa do seu orgulho, pisam nas pessoas, é melhor do que todas, não se curvam diante de Deus. Mas Deus, com a misericórdia hoje, ele ainda dá tempo para a pessoa arrepender e perdoar e salvar. Porém, vamos ler aqui, porque se a pessoa não se arrepender, infelizmente será o lago de fogo de enxofre. Considerando que nisso foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou a Pedro que estava à porta, e disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ele afirma que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-se e se espantaram. E saindo já de dia, hoje, não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquisição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Ele estava irritado com os Tiro e Sidom, mas este, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país abastecia o país do rei. Então, tudo o poder estava na mão do Herodes. E o povo clamava. E num dia designado, vestido Herodes as suas vestes reais, ele estava sentado no tribunal e lhe dirigiu